Capítulo 25. Os jovens de Avonlea acharam muito difícil se acostumar com uma existência monótona outra vez. Para Anne em particular, tudo parecia horrivelmente desinteressante, banal e inútil, depois de todo o entusiasmo que ela tinha experimentado, durante semanas, por conta do show. Seria possível apreciar novamente os antigos prazeres tranquilos daqueles dias distantes, muito anteriores ao espetáculo? A princípio, ela disse a Diana que realmente não acreditava que seria capaz disso. Estou absolutamente certa, Diana, de que a vida nunca mais será como antigamente, Anne falou, pesarosa, como se estivesse se referindo a um período de pelo menos 50 anos atrás. Pode ser que, depois de algum tempo, eu me acostume com isso, mas receio que shows estraguem o dia a dia da vida das pessoas. Acho que é por isso que Marilla não aprova esses acontecimentos. Marilla é uma mulher tão sensata. Deve ser muito melhor ser uma pessoa sensata, mas, ainda assim, acho que eu não gostaria de ser uma, porque elas são tão pouco românticas. A senhora Lynde diz que não há nenhum perigo de algum dia eu me tornar uma, mas a gente nunca sabe, não é? Neste momento, sinto que posso ficar sensata, quando crescer. Mas talvez seja só porque estou cansada. Simplesmente não consegui dormir durante a noite passada, fiquei acordada, na cama, me lembrando do show. Esta é uma coisa esplêndida sobre esses acontecimentos, é adorável ficarmos pensando neles. Mas, por fim, a escola de Avonlea voltou ao seu velho ritmo e readquiriu seus antigos interesses. De qualquer modo, o espetáculo deixou rastros. Ruby Gillis e Emma White, que haviam se desentendido por causa de suas posições no palco, não mais se sentaram juntas na escola, e uma promissora amizade de 3 anos foi rompida. Josie P. e Julia Bell não se falaram por 3 meses, porque Josie P. disse a Bessie Uriah que a reverência de Julia Bell, quando ela se levantou para recitar, a fez pensar em uma galinha sacudindo a cabeça, e Bessie contou isso para Julia. As famílias Sloane e Bell se afastaram, porque estes últimos haviam dito que os primeiros tiveram uma participação muito maior que a deles no show, e, por sua vez, a família Sloane respondeu que os membros da família Bell não foram capazes nem de fazer bem o pouco que tinham sob sua responsabilidade. Finalmente, Charlie Sloane brigou com Maud Spurgeon Macpherson, porque Maud Spurgeon tinha falado que Anne Shirley tinha se vangloriado excessivamente de suas apresentações, então, Maud Spurgeon levou uma surra. Consequentemente, a irmã de Maud Spurgeon, Ella May, não dirigiu a palavra a Anne durante todo o resto do inverno. Com exceção desses conflitos insignificantes, o trabalho no pequeno reino de Miss Stacy seguiu com regularidade e suavidade. As semanas foram passando. Era um inverno extraordinariamente ameno, com tão pouca neve que Anne e Diana podiam ir à escola quase todos os dias pela trilha das Bétulas. No dia do aniversário de Anne, as duas estavam caminhando tranquilamente por ela, mantendo os olhos e os ouvidos sempre atentos, em meio a toda a tagarelice, pois a senhorita Stacy havia dito que logo todos deveriam escrever uma composição sobre uma caminhada no bosque durante o inverno, e convinha, portanto, que elas fossem observadoras. Pense nisto, Diana, hoje estou fazendo 13 anos de idade, comentou Anne, admirada. Mal posso acreditar que já sou uma adolescente. Quando acordei hoje de manhã, me pareceu que tudo deve ficar diferente a partir de agora. Como já completou 13 há um mês, suponho que não seja uma novidade tão grande para você quanto é para mim. Sinto que a vida parece muito mais interessante. Daqui a mais 2 anos, já vou estar realmente crescida. É um grande conforto pensar que vou poder usar palavras complicadas sem ninguém rir de mim. Ruby Gillis falou que pretende ter um namorado assim que fizer 15 anos, Diana falou. Ruby Gillis só pensa em namorados, disse Anne, com desdém. Finge que está muito brava, mas adora quando alguém escreve seu nome na parede, com um grande, prestem atenção acima. Mas acho que esse é um comentário maldoso. A senhora Lynde fala que nunca devemos fazer comentários maldosos, mas eles escapam com tanta frequência, antes que a gente possa pensar, não é? Eu simplesmente não consigo falar de Josie P. sem fazer um comentário maldoso, por isso, nunca falo dela. Você já deve ter percebido isso. Estou tentando ficar tão parecida quanto possível com a senhora Allan, pois acho que ela é perfeita. O Sr. Allan também pensa assim. A senhora Lynde disse que ele adora até o chão onde ela pisa, e que não é nada certo um pastor amar tanto um ser mortal. Mas acontece, Diana, que os pastores também são humanos e têm suas tendências para cometer pecados recorrentes, como todo mundo. Na tarde do domingo passado, tive uma conversa tão interessante com a senhora Allan sobre esses pecados habituais.
Existem apenas algumas coisas sobre as quais é apropriado falar num domingo, e essa é uma delas. Meu pecado recorrente é imaginar demais e esquecer meus deveres. Estou lutando bravamente para superar isso e, agora que já tenho 13 anos completos, talvez eu consiga me sair melhor. Daqui a 4 anos, vamos poder prender o cabelo no alto da cabeça, Diana falou. Alice Bell tem só 16 e já está usando penteados altos, mas eu acho ridículo. Vou esperar até fazer 17. Se tivesse o nariz torto de Alice Bell, Anne afirmou, decidida, eu não, espere, não vou dizer isso, porque seria um comentário extremamente maldoso. Além do mais, eu ia comparar o nariz dela com o meu próprio, e isso é vaidade. Receio que penso demais no meu nariz, desde que ouvi aquele elogio a ele há algum tempo. É realmente um grande consolo para mim. Oh, Diana, veja! Um coelho, ali. Isso é alguma coisa para lembrarmos, quando formos escrever a composição sobre o bosque. Sinceramente, acho o bosque tão adorável no inverno quanto no verão. Ele fica tão branco e parado que é como se estivesse adormecido, tendo belos sonhos. Não vou me importar de escrever essa composição quando chegar a hora, Diana suspirou. Eu consigo escrever sobre o bosque, mas o texto que temos de entregar na segunda-feira é terrível. Que ideia foi essa da senhorita Stacy, pedir para inventarmos e escrevermos uma história? Ora, é tão fácil quanto piscar o olho, Anne respondeu. É fácil para você, que tem muita imaginação, Diana argumentou. O que você faria se tivesse nascido sem nenhuma? Aposto que já escreveu sua história. Anne fez um sinal afirmativo com a cabeça, esforçando-se para não parecer virtuosamente entusiasmada com seu trabalho, e fracassando totalmente. Escrevi na segunda-feira passada, à noite. O título é A Rival Ciumenta, ou Nem a Morte a Separa. Li a história para Marilla, e ela falou que era uma bobagem sem sentido. Depois, li para o Matthew, e ele disse que estava boa. Esse é o tipo de crítica que eu gosto. É uma história doce e triste. Chorei feito uma criança enquanto escrevia. É sobre duas donzelas lindas chamadas Cordelia Montmorency e Geraldine Seymour, que moravam na mesma aldeia e eram devotamente ligadas uma à outra. Cordelia era uma moça morena majestosa, com uma cascata de cabelo negro como a meia-noite e olhos brilhantes como as estrelas. Geraldine parecia uma rainha, tinha um cabelo dourado e olhos aveludados, de cor lilás. Nunca vi ninguém com olhos de cor lilás, Diana falou, incrédula. Nem eu. Apenas imaginei isso, pois queria alguma coisa fora do comum. Geraldine tinha, também, uma pele de alabastro. Descobriu o que é uma pele de alabastro. Esta é uma das vantagens de ter 13 anos de idade, você sabe muito mais do que quando tinha só 12. Mas o que aconteceu com Cordelia e Geraldine? Perguntou Diana, que estava começando a se interessar realmente pelo destino das personagens de Anne. Elas cresceram, cada dia mais bonitas e sempre juntas, até completarem 16 anos, quando Bertrand de Velly chegou à aldeia onde elas viviam e se apaixonou pela bela Geraldine. Tudo começou quando ele salvou a vida dela, pois o cavalo da moça tinha disparado com ela na charrete, o que a fez desmaiar nos braços de Bertrand de Velly, que a carregou para casa por quase 5 quilômetros. Isso porque, como você pode imaginar, a charrete ficou totalmente destruída. Achei bastante difícil imaginar o pedido de casamento que ele fez, pois não tinha nenhuma experiência para me orientar. Perguntei a Ruby Gilly se ela sabia alguma coisa sobre como os homens fazem isso, pois achei que ela provavelmente seria uma autoridade no assunto, já que tem tantas irmãs casadas. Ruby me contou que estava escondida na despensa quando Malcolm Andrews pediu sua irmã Susan em casamento. Ela disse que Malcolm falou com Susan que o pai dele tinha passado a fazenda para o seu nome e, depois disso, perguntou, você quer, minha amada querida, casar comigo no próximo outono? Aí, Susan disse, sim, não, não sei, talvez. E pronto, ficaram noivos, assim, com essa rapidez. Porém, não achei que esse tipo de pedido era muito romântico, e acabei tendo de imaginar tudo da melhor maneira que pude. Inventei um pedido bem poético e emocionante. Nele, Bertrand ficava de joelhos, apesar de Ruby ter me falado que hoje em dia não se usa isso mais. Então, num discurso que ocupou uma página inteira, Geraldine aceitou se casar com ele. Diana, você não imagina o trabalho que isso me deu. Reescrevi o discurso 5 vezes, mas agora acho que ele é minha obra-prima.
Bertrand deu um anel de diamante e um colar de rubis para ela e lhe prometeu uma lua de mel na Europa, pois agora ele estava imensamente rico. Porém, que pena! Nuvens ameaçadoras começaram a pairar sobre eles, pois Cordélia estava secretamente apaixonada por Bertrand, e quando Geraldine lhe contou sobre o noivado, ficou simplesmente furiosa. E a situação piorou ainda mais depois que ela viu o anel de diamante e o colar de rubis que a jovem tinha ganhado. Todo o seu amor pela amiga se transformou num ódio muito amargo, e ela jurou que a rival nunca se casaria com Bertrand. Entretanto, Cordélia fingiu que continuava a adorar Geraldine como antes e, certo dia, quando as duas estavam numa ponte sobre águas turbulentas, Cordélia, achando que estavam sozinhas, empurrou Geraldine para dentro do rio e soltou uma risada macabra. Ha ha ha. Acontece que Bertrand viu tudo e pulou imediatamente na água, exclamando: "Eu a salvarei, minha inigualável Geraldine." Mas, pobre rapaz, ele tinha se esquecido de que não sabia nadar, e ambos morreram afogados, um nos braços do outro. Pouco tempo depois, seus corpos apareceram na margem do rio. Os dois foram enterrados na mesma sepultura, e o funeral foi o mais imponente possível, Diana. É tão mais romântico terminar uma história com um funeral do que com um casamento. Quanto a Cordélia, ela ficou louca de tanto remorso e foi internada no hospício. Achei que essa seria uma recompensa poética por seu crime. É perfeitamente adorável, exclamou Diana, que fazia parte do mesmo grupo de críticos que Matthew. Não sei como você consegue inventar coisas tão emocionantes, Anne. Como eu queria que minha imaginação fosse tão boa como a sua. Ela seria, se, pelo menos, você a cultivasse, disse Anne, animada. Acabei de pensar num plano, Diana. Vamos criar um clube de histórias só nosso, e meu e seu, para treinarmos. Vou te ajudar a escrever, até você poder inventar, sozinha, suas próprias histórias. É preciso treinar a imaginação. A senhorita Stacy fala isso. Porém, temos de tomar o caminho certo. Contei a ela sobre o bosque assombrado, e ela me disse que, nesse caso, seguimos o caminho errado. Foi assim que surgiu o clube de histórias. No início, ele era limitado a Diana e Anne, mas logo passou a incluir também Jane Andrews, Ruby Gillies e mais uma ou duas meninas que achavam que precisavam cultivar sua imaginação. Nenhum menino podia ser admitido no clube, embora Ruby Gillies achasse que a participação deles poderia tornar tudo mais emocionante, e cada membro tinha que produzir uma história por semana. É extremamente interessante, Anne falou com Marilla. Cada menina tem de ler sua história em voz alta, e depois conversamos sobre ela. Vamos guardar todas elas cuidadosamente, para, no futuro, lermos para nossos descendentes. Cada uma de nós escreve com um pseudônimo. O meu é Rosamond Montmorency. Todas as meninas estão se saindo muito bem. Ruby Gillies é bastante sentimental. Ela sempre põe romance demais nas suas histórias, e a senhora sabe bem que demais é pior do que de menos, não é? Por outro lado, Jane não coloca nenhum, porque acha que isso faz com que ela se sinta tola quando tem de ler em voz alta. As histórias de Jane são extremamente racionais. Já Diana põe assassinatos demais. Ela explicou que, na maioria das vezes, não sabe o que fazer com os personagens e, então, ela os mata, para se livrar deles. Quase sempre, eu tenho de sugerir a ela sobre o que escrever, mas isso não é difícil, pois tenho milhões de ideias. Acho uma grande bobagem esse negócio de escrever histórias, Marilla falou, com desdém. Vocês vão encher a cabeça de coisas absurdas e desperdiçar um tempo que deveria ser gasto com suas lições. Ler histórias já é bastante ruim, mas escrevê-las é ainda pior. Mas, Marilla, somos muito cuidadosas, sempre colocamos uma moral em todas as histórias, e Anne argumentou. Eu insisto nisso. As pessoas boas são sempre recompensadas, e as más são devidamente castigadas. Tenho certeza de que isso deve ter um efeito educativo. A moral é o que há de melhor. O Sr. Alan diz isso. Li uma de minhas histórias para ele e para a Sra. Alan, e ambos concordaram que a moral era excelente. Só que eles riram nos momentos errados. Prefiro quando as pessoas choram. Jane e Ruby quase choram quando leio as partes comoventes. Diana escreveu para sua tia Josefine sobre nosso clube e a senhorita Josefine escreveu de volta pedindo que lhe enviássemos algumas de nossas histórias. Então, copiei 4, entre as melhores, e mandei para ela. A tia de Diana me respondeu, dizendo que nunca tinha lido nada tão divertido em sua vida. De certa forma, isso nos deixou confusas,
pois as histórias eram todas muito tristes, e quase todo mundo morria no final. Porém, estou contente porque a senhorita Belry gostou delas. Isso mostra que nosso clube está fazendo algum bem para a humanidade. A senhora Allan falou que esse deve ser nosso objetivo em tudo o que fizermos. Estou realmente tentando cumprir sempre esse objetivo, mas frequentemente me esqueço dele quando estou me divertindo. Espero que, quando eu crescer, eu fique um pouco parecida com a senhora Allan. A senhora acha que existe alguma possibilidade disso acontecer, Marilla? Não devo dizer que existem muitas, Anne, e foi a resposta encorajadora de Marilla. Tenho certeza de que a senhora Allan nunca foi uma menina tão boba e distraída como você. Certamente que não. Mas também não foi sempre tão boa como é agora, Anne respondeu, muito séria. Ela própria me disse isso, quer dizer, ela me falou que fazia travessuras terríveis quando era criança, e que estava constantemente se metendo em encrencas. Fiquei tão animada quando ouvi isso. É muita maldade de minha parte, Marilla, me sentir encorajada ao ouvir que outras pessoas foram ruins e travessas. A senhora Lynde falou que é. Ela disse que sempre se sente chocada quando fica sabendo que alguém se comportou mal, não importa a idade da pessoa. A senhora Lynde me contou que uma vez ouviu um pastor dizer que, quando era criança, tinha roubado uma tortinha de morango da despensa de sua tia, pois ela nunca mais teve o mesmo respeito por esse pastor. Ora, eu não teria me sentido dessa maneira. Eu teria achado muito nobre da parte dele confessar, e seria encorajador, para os meninos de hoje que fazem coisas erradas e depois se arrependem, saber que talvez um dia eles possam chegar a ser pastores, apesar disso. É assim que eu me sentiria, Marilla. O que eu sinto neste momento, Anne, e Marilla falou, é que passou da hora de você ter acabado de lavar esses pratos. Com toda essa tagarelice, você já demorou meia hora a mais do que deveria. Aprenda a trabalhar primeiro e falar depois,